Capítulo 12. O que a morte significa para mim? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Não é pelo fato de eu parar de falar na morte que ela deixa de me atormentar, e sim, pelo fato da ressignificação da mesma. Jesus Cristo oferece isso a todos os cristãos. Falar de morte nunca é fácil. Eu fui criado em uma família que, ao escapar uma frase como "quando eu morrer", todos exclamavam: "Vira essa boca para lá", ou então, "bate na madeira e pare de falar nisso". Entendi que era importante a gente nem falar na morte. Eu pensava que se falasse muito, ela poderia aparecer. Agradeço muito a Deus por uma conversa libertadora que tive um dia com o meu sócio. Ele me disse, antes de uma viagem ao exterior, que havia deixado uma carta para mim na sua casa. E que se algo acontecesse com ele, era para eu pegá-la, pois lá havia instruções de como eu deveria proceder com a parte dele. Eu logo arrepiei e disse: "Para de falar isso, não vai acontecer nada, parece que está planejando sua morte". Ele então me perguntou: "Essa possibilidade existe? Se acontecer, você saberá o que fazer". E completou: "Eu sou cristão e a qualquer momento Deus pode me chamar e já deixo tudo preparado para caso isso aconteça". Os que ficam têm todas as informações necessárias para tocar a vida bem, sentindo apenas minha falta e não o tormento de muitas outras dificuldades. Eu fiquei abismado com a maneira que ele falava tão tranquilamente da morte, ou apenas da possibilidade que existia dele morrer. Eu pedia com veemência que ele parasse de falar nisso, mas ele me dizia: "Até parece que você não é cristão, pois a morte para nós é uma promoção". E ainda me contou como foi a morte de seu pai. Disse que seu pai havia sido um homem de Deus, exemplo de fé, mas adoeceu, foi para o hospital, e toda a família orava para que Deus o restaurasse e ele voltasse para casa. Em uma sexta-feira, meu sócio foi visitar seu pai e logo pela manhã teve um diálogo interessante com ele. Seu pai disse: "Filho, cuida de tudo por aqui. Por favor, não confunda mais a cabeça de Deus, já me alinhei com ele e quando ele me chamar, vou em paz". Na mesma noite, o hospital ligou informando que ele havia falecido. A partir dessa conversa, eu ressignifiquei minha crença a respeito da morte. Percebi que o que a Bíblia diz a respeito da mesma, está lá para ser vivenciado e não apenas como teoria. A partir disso, nunca mais tive medo da morte, ou de falar da morte, ou até de enfrentar a mesma com aqueles que amo. Preparar nossa mente para a possibilidade da morte, seja conosco ou com pessoas que amamos, é questão de saúde mental e espiritual. Não estou falando de querer se entregar e morrer, apenas de saber que Deus é bom, nos ama e cuida de nós. Pois, se Ele está no controle, nós estamos fazendo tudo o que podemos para manter nossa saúde espiritual, física e relacional. Por que temer a morte se a Bíblia relata que é a oportunidade de viver eternamente o reino de Deus, para todos aqueles que creem que Jesus veio, venceu a morte e nos deu vida? Esse discurso que adotei acabava soando frio, pois até pouco tempo eu nunca havia vivenciado a perda de alguém tão próximo, mas quando minha avó faleceu, aquela que havia ajudado a me criar e era uma das pessoas mais próximas em toda a minha existência, tive a oportunidade de colocar em prática tudo isso. Em meio ao choro, sim, mas sem mágoas, culpas e ressentimentos, tendo a certeza que até o último momento eu e minha casa fizemos o melhor possível para ela. Choramos e vivenciamos o luto, aceitamos a perda, falamos sobre a perda, sobre a importância dela, amigos nos abraçaram, parentes vieram de longe para nos apoiar. Não foi fácil, mas conseguimos nos desconectar dela. Ficaram somente as boas lembranças que muitas vezes ainda nos provocam emoções, mas continuamos nossa vida em busca de elaborar o luto, permitindo-nos chorar e experimentar o milagre do consolo de Deus para essas horas. Não há dúvida que em caso de perdas abruptas e de mortes não naturais, todo esse processo de luto é mais doloroso, mas, será que deixar de falar nesse assunto, esconder das crianças a questão da morte, ou acreditar que isso não irá acontecer tão próximo de nós, nos ajudará a enfrentar situações como essa? Faz sentido para você que Jesus Cristo já venceu a morte e isso deve fazer diferença em nós mesmo antes dela acontecer conosco?
Será que se tratássemos a morte de maneira mais natural em nossas conversas, como uma possibilidade de que a qualquer momento podemos enfrentá-la, seríamos pessoas melhores? Por muito tempo eu não queria pensar nisso porque teria que viver de maneira melhor comigo, e principalmente com aqueles que eu amo, pois quando passo a considerar a morte como uma possibilidade real, eu perdoo mais, amo mais, abraço e beijo mais, vivo com mais intensidade, dou menos desculpas, sinto menos culpa, culpo menos a Deus e culpo menos as pessoas. Enquanto vivemos com pavor da morte, a morte se faz presente mesmo antes do que deveria. Temos medo do que não conhecemos, uma vez que conhecemos a Jesus e ele se torna nosso Senhor e Salvador, e nos apresenta a morte como vencida. Penso que a questão da morte precisa ser ressignificada em nossa vida. O mesmo sentimento que existe em um não cristão frente à morte, não pode atormentar nosso coração na caminhada cristã. Avalie sua vida e a forma como você aprendeu a tratar esse assunto. Pense também se ainda existem lutos não elaborados em sua existência, isto é, se a morte de alguém ainda influencie muito sua vida. Não é questão de lembrança, mas de influência. Se preciso, busque apoio de um profissional ou um líder espiritual, mas não deixe que o assunto morte o impeça de viver. Perguntas ao seu coração. Você tem medo da morte? O que você sente quando fala ou ouve falar na possibilidade da morte? Você sofreu perdas de pessoas queridas já há um bom tempo e sente que sua vida ficou parada lá naquele momento? Que estratégia você poderia ter para se preparar melhor para lidar com possíveis perdas, assim como preparar sua família?